livro de Marcos, capítulo 16, o verso 15, é muito conhecido esse versículo. Marcos 16, 15. Eu queria compartilhar com você, queria não quero, né? Eu quero compartilhar com você. E disse-lhes, verso 15, tá gente? Só o 15 que nós vamos ver. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Certa vez, Jesus batendo um papo com a galera, entre outras instruções, outras orientações, Jesus se volta para eles e diz assim: olha, vocês devem ir, vocês devem pregar esse evangelho, vão por toda parte, vão por todo o mundo e pregam o evangelho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse negócio aqui é uma doideira, né? Jesus coloca na minha vida e na sua vida uma grande responsabilidade. Porque deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Falar de Jesus é fácil. Falar sobre a Bíblia, falar sobre os evangelhos é fácil. Mas quando Jesus disse assim: olha, vocês devem ir, vocês devem pregar o evangelho em todos os lugares, em todo mundo, Jesus coloca sobre mim e sobre você uma responsabilidade muito maior do que a gente pensa ou do que a gente imagina. E eu vou dizer uma coisa para você: não é fácil. Algumas pessoas pensam assim: não é fácil porque eu não sei falar. Não é isso. Diz que falar sobre Jesus é mole. Falar sobre as palavras de Jesus é fácil também. Mas quando Jesus diz assim: olha, vocês devem ir, devem pregar o evangelho em toda parte, eu começo a entender que para eu falar de alguma coisa, eu preciso viver essa alguma coisa. Não só conhecer nas Escrituras, mas eu preciso viver. E às vezes nós lemos esse versículo aqui e não paramos para pensar. E nós pensamos até que pregar o evangelho é você abrir a Bíblia ali no calçadão, ou aqui mesmo na tenda, e falar para as pessoas. Mas essa incumbência de Jesus para a nossa vida, e naquele momento ele estava falando com os seus discípulos, aquelas pessoas que o seguiam, aquelas pessoas que estavam perto dele. E hoje ele fala para mim, para você, para nós que o seguimos e estamos perto dele. Ele dá a mesma direção, ele não mudou o seu discurso. E o evangelho não mudou. E a palavra de Deus não muda. E eu começo a entender que essa palavra, esse negócio de evangelho, é a única coisa que pode mudar a vida de alguém. As pessoas estão procurando mudança em muitos lugares. As pessoas estão procurando algo que realmente preencha a vida, que venha satisfazer.
e que venha dar um novo rumo, um novo norte à sua vida. E elas não acham, porque nada além do Evangelho, nada além das palavras de Jesus para mim e para você pode mudar a vida de alguém. Só essa palavra muda. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz assim que o Evangelho é poder de Deus para salvar o homem. E esse salvar é em todos os sentidos. Não é somente para salvar, para dar salvação, para levar ao céu, não. É salvar em todos os sentidos. O Evangelho é a palavra de Deus, é o poder de Deus que entra na nossa vida e faz uma transformação de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora. Isso é Evangelho. Então se está mudando é Evangelho. Se não está mudando, está faltando. Falta Evangelho. Falta essa palavra aqui. Eu preciso viver esse negócio. Eu não fui chamado somente para falar sobre isso aqui. Eu fui chamado para viver. Nós fomos chamados para viver. E aí Jesus diz assim, você deve ir e deve falar sobre o Evangelho. Prega o Evangelho. Né? Aleluia. Isso é um negócio fantástico. É um negócio fantástico, mas é complexo, sabe por quê? Muitas vezes a gente não quer viver. Mas eu só posso falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho experiência, daquilo que eu realmente conheço. E eu preciso viver para conhecer. E aí esse negócio de Evangelho, ele começa lá dentro da tua casa. Lá dentro da tua casa você prega o Evangelho. Mas como, pastor? Tão simples, com as suas atitudes, com o seu jeito de falar, com a sua maneira de agir, com os seus gestos, com as suas palavras. Você prega, é o primeiro local que você prega o Evangelho. Lá dentro da tua casa. Jesus disse, ide por todo mundo. Mas não esquece, lá dentro da tua casa também faz parte de todo mundo. Lá dentro da tua casa. As pessoas que moram ali com você precisam olhar para você e ver o Evangelho de Cristo na tua vida. Senão nós estamos perdendo tempo. Senão não valeu. Se lá dentro da tua casa você não consegue viver o Evangelho, você vai viver onde? E a coisa se expande um pouco mais. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo, Jesus quis dizer, por onde você passar, você precisa pregar o Evangelho. Por onde você passar, você precisa viver o Evangelho. Então, meu querido, quando você estiver lá no trabalho, você tem que viver o Evangelho. Não dá para ser uma coisa em casa e outra coisa lá dentro do serviço, lá no trabalho. Não dá para ser uma coisa aqui e amanhã, segunda-feira, nos seus afazeres, no seu dia a dia, você ser outra coisa. É preciso viver. E essa palavra é profunda para nós, queridos. Porque às vezes nós nos pegamos um pouquinho fora do Evangelho. É ou não? Às vezes nós cometemos atos. Às vezes nós falamos coisas que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com Jesus. Às vezes nós fazemos gestos que não tem nada a ver com Deus. E esse negócio é sério, gente.
Isso aqui é muito sério. Jesus colocou uma bomba na nossa mão. Quando ele disse assim, você deve ir e pregar o Evangelho. Você deve ir e pregar o Evangelho vivendo este Evangelho. Porque eu não prego o Evangelho somente quando eu falo, e quando eu falo e não vivo, então eu desprego, vamos colocar assim. Quando eu falo sobre esse Jesus, mas não vivo esse Jesus, então eu estou simplesmente jogando na lata do lixo toda a sua palavra. Eu preciso viver e pregar. E por onde eu passar, por onde você passar, haverá diferença. Acontecerá algo. Mas sabe o que eu tenho observado? Eu vejo muitas pessoas que elas até sabem sobre o Evangelho. Elas até conhecem os ensinamentos do Senhor. Mas elas não conseguiram ainda aplicar esses ensinamentos em suas vidas. E quando eu não consigo aplicar os ensinamentos do Senhor Jesus na minha vida, então eu estou anulando a palavra dele. Eu estou anulando o sacrifício dele por mim. Querido, às vezes nós nos surpreendemos. Eu já falei para você, nós nos surpreendemos conosco mesmo. Eu já falei para você que muitas vezes o Senhor Jesus, o próprio Deus, Ele mostra para nós quem nós somos. Algumas vezes o Senhor já mostrou para mim quem eu sou. Ele me conhece, mas eu não me conheço totalmente. Às vezes eu acho que eu me conheço. E às vezes, em determinadas situações, o Senhor precisa dizer assim pra gente, olha aí quem você é. E esse negócio de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho é um negócio muito pedreira mesmo, gente. Não é fácil não. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele diz assim para mim e para você: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando alguém perguntou para Jesus o maior dos mandamentos, a respeito do maior dos mandamentos, Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí a gente gravou. E a gente até tenta praticar esse negócio, amar a Deus sobre todas as coisas. Em outras palavras, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Deus no centro da tua vida. Nada mais no centro, mas Deus no centro da tua vida. Até aí tudo bem, pastor. Aí Jesus continua falando com esse camarada, e ele diz assim, o segundo, se você quiser saber, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então quando Jesus declara, isso é evangelho, ama o teu próximo como a ti mesmo, Jesus quis dizer o seguinte: não ame menos que você e não ame mais do que a você. Ame o teu próximo como você se ama. E isso precisa ser aplicado na nossa vida. O que você quer de bom para você, você precisa desejar para outras pessoas também. Amar ao próximo como a ti mesmo não é mais e nem mesmo menos, é igual. E isso precisa acontecer. Mas não para por aí só evangelho. Porque um pouco mais à frente, Jesus também, conversando com seus discípulos, ele diz assim, olha, vem cá gente, ouça bem. Eu vos dou um novo mandamento.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí? Se amar ao próximo como a ti mesmo já não é fácil, imagine esse próximo mandamento que Jesus diz, que você deve amar o teu próximo como ele ama. E aí? Esse negócio do evangelho não é fácil, porque uma certa vez a palavra do Senhor nos mostra o seguinte, que eu devo bendizer aquele que me maldiz. E aí? Aquele que fala mal de mim, eu preciso falar bem dele. Isso é evangelho. Esse negócio do evangelho não é fácil, sabe por quê? Porque o evangelho diz assim, olha, ore pelos seus inimigos. E aí? Muitas vezes a gente gostaria que aquelas pessoas que são inimigas, entre aspas, né? Porque eu acredito que você não seja inimigo de ninguém, mas infelizmente existem aquelas pessoas que se julgam nossos inimigos. Mas vamos lá, a Bíblia diz que eu tenho que orar para essa turma. Mas o desejo às vezes é de jogar ele da terceira ponte. E por falar em jogar alguém da terceira ponte, hoje um camarada pulou da terceira ponte. Bem na hora que a gente estava passando na terceira ponte. Ele parou o carro, desceu e pulou da terceira ponte. Você vê como as pessoas precisam de Deus, queridos? Você percebe como as pessoas precisam desse negócio chamado Evangelho, chamado Bíblia? Percebe como eles precisam de... Eles estão sem esperança, as pessoas vivem sem esperança. Inclusive eu cheguei um pouco mais tarde por isso. Mas não há esperança mais nesse mundo. As pessoas estão desistindo de viver. Volta a Deus na vida dessas pessoas. E a responsabilidade minha e sua é de ir levar o Evangelho, gente. É de mostrar com as nossas atitudes, os nossos gestos, que tem jeito. Que tem saída. Que não é o fim. Queridos, só o Evangelho pode trazer esperança para as pessoas. Só Jesus pode mudar a vida das pessoas. E Jesus está contando comigo e com você quando Ele diz assim: vocês devem ir e pregar no mundo inteiro, por onde vocês passarem. Não, Jesus não está falando somente do ato de você, de repente, dentro da condução, dentro do transporte, lá você abrir a Bíblia. Não, Ele não está falando a respeito disso. Ele está falando a respeito do Evangelho que você precisa viver. Em primeiro lugar, não é só falar dele, é viver. E quando você começa a viver, o Evangelho fica mais fácil de transmitir. E quando você começa a viver Jesus, fica mais fácil das pessoas verem Jesus em você. E isso precisa acontecer na nossa vida, continuamente. Mas essa missão o Senhor deixou para nós. Ele falou: vai. Esse negócio não é só para você. Você precisa distribuir, você precisa compartilhar. Não é só no Facebook, não, gente. Aliás, esse negócio de Facebook é meio complicado, porque as pessoas põem coisas lá que elas não vivem. Elas falam lindamente sobre o Evangelho, sobre Bíblia, sobre Jesus, mas não vivem aquele negócio. É hipocrisia.
Pode acontecer com a gente. Se você colocar um slogan na tua vida, você precisa viver isso. Não é só para ficar bonito. Eu gostaria de falar para essas pessoas, mas claro que eu não vou fazer, né? Não faz isso. Não poste isso que você não vive. É uma luta constante. Porque o Senhor mandou eu pregar o Evangelho, você pregar o Evangelho, viver o Evangelho. E de repente, tem um monte de gente pensando que a gente está vivendo, mas não está vivendo. Porque é só uma fachada. Facebook é fachada, meu amigo. Cuidado com esse negócio de fachada. Jesus quer saber do conteúdo. Como é que está lá dentro? Como é que está a nossa vida? É isso que importa para Ele. Aí eu me lembro que certa vez Jesus se encontra com uma turma e Jesus usa uma frase assim: olha, vocês estão igual a sepulcros caiados. É dura essa palavra, Jesus. Faz isso não. Jesus quis dizer que por fora o sepulcro caiado fica bonitinho, né? Todo branquinho, arrumadinho, mas por dentro é só podridão, meu irmão. Agora o Evangelho, ele entra na nossa vida e faz transformações. O Evangelho nos confronta todo dia. Andar com Jesus é andar em confronto. Decidir por Jesus é saber que vai ter confronto. Porque ou muda ou muda. Ou eu sou cristão com Ele. Não tem meio termo. Não dá para ser mais ou menos. Eu posso enganar alguns, mas eu nunca vou enganar todos. Eu posso enganar alguns, mas eu nunca conseguirei enganar a Cristo. Então pregar o Evangelho, esse Evangelho que Jesus mostrou para nós com atitudes. Aliás, eu costumo dizer que Jesus, ele não foi crucificado porque ele falou simplesmente de amor ao próximo. Ele foi crucificado porque ele amou as pessoas. Jesus foi crucificado não porque ele falou sobre o perdão, mas porque ele perdoou as pessoas. E, cara, você está fora da nossa era aqui. Você não serve para viver no nosso tempo. Entendeu? Talvez se Jesus estivesse aqui em carne, muitos iriam pensar assim também: Jesus está fora da época. Então ele amou as pessoas. Isso é Evangelho. Jesus não apontou as pessoas, não acusou pessoas. E às vezes nós apontamos, acusamos e julgamos. Jesus simplesmente amou as pessoas. Ele perdoou pessoas. Isso é o Evangelho. Ele amou tanto você. Você sabe que Evangelho é doação?
Esse negócio, eu cheguei a essa conclusão esses dias. Se você quer viver o Evangelho, você quer seguir a Cristo, você tem que estar preparado para se doar. Porque quem ama as pessoas se doa por elas. Jesus te amou de tal maneira que Ele se entregou no seu lugar. Isso é Evangelho, gente. Aleluia. Eu estava condenado, você estava condenado e condenada. Mas Jesus te amou de tal maneira que Ele disse assim: eu vou morrer no lugar de Ronaldo. Isso é Evangelho. Eu vou morrer no lugar de Daniel, de Anderson, de Miriam, de Liana. Eu vou morrer. Evangelho, meu. Você quer mais o que? Qual é a maior prova de amor que alguém pode te dar? O que mais que nós estamos querendo? O que mais que nós estamos esperando? Aleluia.